Salve galera, passando aqui rápido para deixar um recadinho a respeito da nossa loja. É uma loja de capa de celulares personalizadas, as melhores capas de celulares do universo gangster estão aqui e você que gosta desse tipo de conteúdo já dá um pulo no site para conhecer todas as nossas diversas capas que temos. A gente atende diversos modelos de celulares e também temos um preço único de R$ 39,90, então não perca tempo e já garanta a sua capa personalizada. Enviamos para todo o Brasil, então já garanta a sua. Saudações, família! Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. No coração da selva de concreto de Nova York, um homem emergia das sombras com uma ambição insaciável e uma sede de poder implacável. Carmine Galante, o temido Cigar, se destacou no submundo mafioso, deixando um rastro de caos e temor por onde passava. Com olhos penetrantes e uma aura de perigo, ele subiu rapidamente nas fileiras da máfia estadunidense, almejando o título supremo de chefe dos chefes. Orquestrava roubos e eliminava rivais sem piedade, ele se consolidava como uma das figuras mais temidas da máfia. Seu reinado de loucuras era marcado por uma voracidade implacável e uma ambição desmedida que não conhecia limites. Mas a ascensão meteórica de Galante não passou despercebida. Seus planos de dominar o contrabando e assumir o controle absoluto da máfia nova-iorquina o colocaram em rota de colisão com outros poderosos chefes do submundo. E, enquanto ele parecia ter a vantagem, forças ocultas se moviam nas sombras, conspirando para pôr fim ao seu reinado. Neste vídeo, vamos mergulhar na história sombria de Galante. Vamos desvendar os segredos de sua ascensão ao poder, os conflitos ferozes com a família Gambino e como sua ambição desenfreada o levou a uma queda insana e voraz. Prepare-se para conhecer os detalhes chocantes de uma das figuras mais infames da máfia estadunidense e o legado de medo que ele deixou nas ruas de Nova York. Mas antes do vídeo começar, se inscreva, deixe seu like e ative o sino para ficar por dentro de todos os nossos lançamentos. Eu tô deixando meu Pix junto com o link da loja e do Apoia-se nos comentários fixados. Considerem apoiar o canal, a ajuda de vocês é muito importante. Agora vamos à história de Galante. Bora pro vídeo! Carmine Galante emergiu das sombras sinistras do submundo mafioso de Nova York. Com olhos penetrantes e uma aura misteriosa, ele subiu na hierarquia com uma determinação implacável, abrigando uma grande ambição. Ele almejava se tornar o chefe dos chefes, um título que solidificaria seu domínio sobre todas as famílias do submundo na máfia estadunidense. Conhecido como o Charuto, ele orquestrava roubos e eliminava rivais sem dar nenhuma chance, movido por sua sede insaciável de poder e controle. Seu reinado foi marcado por derramamento de muito ketchup humano e pela busca incessante de suas ambições. Mas, no entanto, sua busca por domínio absoluto eventualmente levou à sua queda quando foi dado de baixa em um restaurante no Brooklyn, deixando para trás um legado assombroso que ainda assombra as ruas. Galante nasceu com o nome de Camilo Galati em 21 de fevereiro de 1910, em um prédio de cortiço no leste do Harlem. Seus pais, Vincenzo James Galati e Vincenza Russo, haviam emigrado de Castellammare del Golfo, na Sicília, para Nova York em 1906. Aos 10 anos, Galante já estava em problemas com a lei e foi enviado para uma escola reformatória. Frequentou escolas públicas até o 7º ano e abandonou os estudos aos 15 anos. De 1923 a 1926, Galante trabalhou na Luben Artificial Flower Company e, em 1930, estava trabalhando na O'Brien Fish Company em Nova York como separador. Seus registros mafiosos datam de 1921, incluindo roubo, agressão, furto e violações relacionadas ao álcool. Em 11 de agosto de 1930, Galante foi preso por um roubo maluco em um restaurante. Segundo registros do FBI, isso pode ter sido um roubo na semana de pagamento. Por incrível que pareça, durante o roubo, o policial Walter de Castilla tentou prender Galante. No entanto, durante a troca de balas que se seguiu, Galante pegou e deu de baixa no oficial da lei. Mas posteriormente Galante foi liberado por falta de provas. Em 24 de dezembro de 1930, Galante foi ferido e preso durante uma tentativa de roubo a um caminhão no qual participaram ele e outros 3 homens. Isso levou a sérios danos em 2 crianças pequenas.
Em 8 de janeiro de 1931, ele se declarou culpado de tentativa de roubo e foi condenado a 12 anos e meio na prisão de Sing Sing. Um relatório psiquiátrico feito em 23 de janeiro de 1931, na prisão de Sing Sing, indicou que Galante tinha a idade mental de um garoto de 14 anos e um QI de 90. Ele também foi diagnosticado como uma personalidade neuropática, psicopática e emocionalmente insensível. Em 1º de maio de 1939, Galante foi libertado incondicional e voltou a trabalhar para a empresa de flores artificiais. Isso marcaria o início da sede insaciável de poder de Galante e de uma carreira mafiosa insana. Na década de 1940, sabe-se que Galante estava trabalhando e realizando as quedas para a família mafiosa genovese, anteriormente conhecida como a família mafiosa Luciano, e nessa época, Galante já tinha a reputação de ser voraz e instável, e todos tinham medo dele, estivesse ele na prisão ou nas ruas. Uma das quedas que ele supostamente realizou para Vito Genovese foi o de Carlo Tresca em Nova York em 1943. Carlo Tresca era um editor de jornal ítalo-estadunidense, orador e organizador sindical, líder dos trabalhadores industriais do mundo durante a década de 1910. Ele foi um dos principais oponentes públicos do fascismo, stalinismo e da infiltração da máfia nos sindicatos para fins de extorsão sindical. Tresca tornou-se uma figura proeminente entre os ítalo-estadunidenses por sua oposição ao fascismo e foi reportado a Benito Mussolini como um inimigo ferrenho do movimento fascista. Tresca editava um jornal antifascista chamado Il Martillo, que significa o martelo, onde atacava os mitos que sustentavam o poder de Mussolini. Em 1937, após Genovese fugir dos Estados Unidos temendo ser processado por uma queda que ordenou em 1934, ele supostamente subornou alguns membros do partido fascista e tornou-se amigo de Galeazzo Echano, a quem alegadamente fornecia coca e que também era genro de Benito Mussolini. Segundo relatos, Genovese doou quase 4 milhões de dólares ao partido fascista de Mussolini até o final da Segunda Treta Mundial e, como um favor, ordenou que Carlo Tresca fosse dado de baixa. Em 11 de janeiro de 1943, Galante se apresentou ao seu agente de condicional. Após isso, os agentes seguiram Galante até um veículo no qual ele presumivelmente entrou e partiu. Segundo relatos, uma hora depois, Carlo Tresca foi dado de baixa na 5ª Avenida com a 15ª Rua. A polícia encontrou uma pistola calibre .40 escondida atrás de um barril de cinzas na esquina perto da saída da 15ª Rua de um prédio de escritórios, que Tresca foi visto deixando pouco antes de ser dado de baixa. A meio quilômetro de distância, na 7ª Avenida com a 18ª Rua Oeste, a polícia encontrou um veículo que correspondia ao que os atiradores usaram após a queda de Tresca. No dia seguinte, investigadores do Conselho de Condicional souberam da queda de Tresca e viram o número da placa familiar do veículo abandonado. Galante foi preso como suspeito, mas, com evidências insuficientes, foi devolvido à prisão por violação da condicional. Ninguém jamais foi acusado de dar de baixa em Carlo Tresca e, embora Galante hoje seja amplamente considerado o sicário, há muitas histórias sobre o porquê e sobre quem lhe deu a ordem. Em 21 de dezembro de 1944, Carmine Galante foi libertado da prisão. Supostamente, no final dos anos 1930, Carmine Galante já estava em ascensão no submundo organizado e ocupava a posição de tenente superior na família mafiosa Bonanno. Na década de 1940, Joe Bonanno o promoveu a conselheiro e o colocou no comando da rede de contrabando da família. Embora se diga que nessa época ele era apelidado de Lilo por seus companheiros mafiosos, há evidências que sugerem que ele já tinha esse apelido desde a infância. Relata-se que, em 11 de novembro de 1957, Galante estava presente na famosa reunião de Appalachian, realizada na casa de Joseph Barbara em Nova York, mas escapou para a Itália antes das apreensões feitas pela polícia do estado de Nova York. Mas, no entanto, quando o acordo foi alcançado na cúpula da máfia de Palermo, realizada em Palermo em outubro de 1957, com os clãs sicilianos para inundar os Estados Unidos com heroína, Galante estava ao lado de Joe Bonanno e serviu como seu principal conselheiro. Galante, que falava italiano, francês e espanhol com facilidade, serviu como o principal representante da máfia na Europa para os lucrativos negócios de tóxicos multimilionários. Em 1958, Carmine Galante,
Vito Genovese e outros 35 foram indiciados por conspiração de tóxicos. Porém, no entanto, Galante se manteve em seu esconderijo. Em 17 de abril de 1959, Vito Genovese foi condenado a 15 anos de prisão. Após ser fugitivo por quase um ano, Galante foi capturado por patrulheiros do estado de Nova Jersey em junho de 1959, mas foi libertado sob fiança de $100 mil. Em 5 de maio de 1960, Galante foi mencionado, junto com outras 28 pessoas, em uma acusação por um delito separado relacionado a tóxicos. Ele foi indiciado por acusações federais de ser o chefe executivo de uma gangue que importava grandes quantidades de heroína para o país a partir do Canadá, mas se entregou voluntariamente em 17 de maio de 1960. O primeiro julgamento da acusação começou em 21 de novembro de 1960, após vários adiamentos, incluindo o adiamento de uma semana devido à fuga do réu Ângelo Tuminaro na véspera do julgamento. Em 15 de maio de 1961, na véspera das alegações finais, o julgamento foi interrompido depois que o presidente do júri lesionou as costas em uma queda inexplicável de uma escada em um prédio abandonado no meio da noite. Após o primeiro julgamento, os réus foram liberados sob fiança aumentada e, com a aprovação do tribunal, vários dos advogados do primeiro julgamento foram dispensados de suas representações. A partir de 19 de junho de 1961, o caso aparecia no calendário de julgamentos em intervalos mensais regulares. Em cada ocasião, o caso foi adiado porque vários réus alegavam que, apesar de terem meios para pagar uma fiança considerável, não conseguiram contratar representação legal. Galante foi considerado culpado em seu segundo julgamento por tóxicos e condenado a 20 anos de prisão federal e uma multa de $20 mil em 10 de julho de 1962. Ele manteve sua posição dentro da prisão e um pequeno grupo de outros internos da família Bonanno cuidava de suas necessidades básicas. Ele pagava $250 por mês em subornos para obter os melhores cortes de carne para ele e seus companheiros. Informantes mais tarde disseram aos investigadores que o arrogante Galante prometia a seus colegas de prisão que restauraria o esplendor da família, que estava em crise e sem um líder aprovado pela comissão desde a aposentadoria forçada de Joe Bonanno em meados dos anos 1960. Libertado incondicional em 1974, após cumprir 12 anos, a sede de poder e os instintos sicários de Galante logo prevaleceram, com Philip Rusty Rastelli, o chefe interino, sendo seu obstáculo. Mas, no entanto, condenado por extorsão, Rastelli começou a cumprir sua sentença de 6 anos. Como ex-conselheiro e virtual subchefe de Joe Bonanno, Galante se considerava o herdeiro legítimo do trono. Galante, recusando-se a reconhecer Rastelli como chefe, fez 2 grandes movimentos para obter fundos e reforçar sua presença. Ele aumentou seu fluxo de caixa intensificando os negócios de heroína com exportadores sicilianos. Enquanto estava em liberdade condicional, Galante fingia ser um empresário legítimo e até abriu uma lavanderia em Little Italy. A tentativa aberta de Galante de dominar o negócio de tóxicos da máfia preocupou os padrinhos governantes de Nova York, que o proclamaram persona non grata, ou como se diria, uma pessoa indesejada. Ele começou a usar sicilianos para seus trabalhos e 2 deles, na casa dos 20 anos, que se destacavam e que ele frequentemente usava como seus guarda-costas pessoais, eram Baldassari Amato e Cesare Bonaventura. Durante o início de 1977, Galante era considerado um dos principais líderes da máfia em Nova York. Sua liberdade condicional foi revogada pela Comissão de Liberdade Condicional dos Estados Unidos em 3 de março de 1978, por supostamente se associar com outros mafiosos da família Bonanno, e ele foi devolvido à prisão. Em 27 de fevereiro de 1979, no entanto, um juiz decidiu que o governo havia revogado erroneamente a condicional de Galante e ordenou sua libertação imediata. Em 1979, a vigilância policial começou a notar o fluxo constante de visitantes a Philip Rastelli na penitenciária federal em Lewisburg, um distrito na Pensilvânia. Os nomes de vários visitantes de Rastelli foram vazados para repórteres, incluindo importantes membros da família mafiosa Bonanno, como Steve Biff Canone, Philip Giacone e um soldado que não era muito conhecido pela mídia na época. Esse soldado era Joseph Messino, que era considerado um dos emissários de Rastelli enquanto ele cumpria sua pena.
Embora Galante parecesse ter a vantagem na família e no público, Philip Rastelli tinha fontes de força e recursos que até mesmo Galante desconhecia. Galante supostamente planejou as quedas de pelo menos 8 membros da família Gambino, com quem tinha uma amarga rivalidade no final dos anos 1970, para assumir um grande negócio de contrabando de heroína. Com a queda de Carlo Gambino em 1976, Galante tinha os olhos postos no título de chefe dos chefes, e a mensagem que enviou às outras famílias mafiosas foi: "Quem entre vocês vai se levantar contra mim?" Da prisão, Rastelli despachou um apoiador para solicitar à comissão da máfia a aprovação para eliminar Carmine Galante, e sem sua agitação, a aprovação foi concedida. Relatórios através da rede clandestina também indicaram que uma reunião foi realizada em Boca Raton, FL, para discutir o que deveria ser feito sobre Galante. Em 12 de julho de 1979, Galante foi deixado no restaurante italiano Joe and Mary's American Restaurant, na 205 Knickerbocker Ave, em Bushwick, Brooklyn. Logo, Baldo Amato e Cesare Bonventre, acompanhados por Leonardo Coppola, juntaram-se a Galante e Giuseppe Turano, o proprietário do restaurante e primo de Galante. Galante acendeu um charuto enquanto esperava pela sobremesa e café, e, às 14h45, 3 homens mascarados entraram no restaurante, caminharam até o pátio e abriram fogo com espingardas e pistolas. Coppola e Turano foram dados de baixa instantaneamente. Galante foi de base no local onde caiu da cadeira devido às balas de espingarda, ainda com o charuto firmemente preso entre os dentes. O filho de 17 anos dos proprietários, John Turano, também levou chumbo, mas conseguiu sobreviver. Depois, testemunhas lembraram-se dos sicários saindo com Amato e Bonventre atrás deles enquanto entravam em um carro de fuga em frente ao restaurante. Porém, no entanto, os guarda-costas não perseguiram os sicários nem retaliaram de forma alguma. Amato e Bonventre estavam claramente envolvidos no complô de queda, mas não havia provas instantâneas ou testemunhas para prendê-los ou indiciá-los. Posteriormente, descobriu-se que Bonventre e Amato realmente participaram da queda de Galante. Os principais sicários foram Russell Mauro, que deu de baixa em Galante, Bruno Indelicato, que atirou em Turano e Coppola, enquanto Dominique Big Trinchera vigiava dentro do restaurante e Santo Giordano vigiava do lado de fora. Joseph Massino, Sonny Red Indelicato e Phil Lac Giacone estavam do lado de fora, no carro de apoio. Por fim, logo Joseph Massino foi elevado a capo, uma clara indicação de que sua dominância estava em ascensão e o regime de Rastelli se fortalecia. Salve família! E assim, chegamos ao fim da trajetória turbulenta de Carmine Galante, um dos mafiosos mais temidos e implacáveis que já caminhou pelas ruas de Nova York. Sua busca incessante por poder e controle absoluto sobre a máfia estadunidense levou-o a uma queda insana que ainda assombra a história do submundo organizado. A história de Galante é um lembrete sombrio de como a ambição desmedida e a sede de poder podem levar a uma espiral de destruição. Ele deixou um legado de medo e temor, mas também mostrou que, no submundo, nem mesmo os mais poderosos estão a salvo de suas próprias ações. Apesar de seus esforços para se tornar o chefe dos chefes, Galante acabou sendo vítima das mesmas táticas duras que ele empregou contra seus inimigos. Seu destino foi selado não apenas por seus rivais, mas também pelas próprias regras implacáveis do submundo que ele ajudou a moldar. Hoje, enquanto pessoas caminham pelas ruas de Nova York, é difícil imaginar que figuras como Galante controlavam a cidade com punhos de ferro. Mas as cicatrizes deixadas por essas histórias ainda estão presentes, e é muito importante lembrarmos delas para entender o passado e evitar que esses erros se repitam no futuro. Se você gostou desse mergulho na história da máfia, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Deixe nos comentários sua opinião sobre a história de Galante. Ativem o sino para ficarem ligados em nossa próxima investigação, onde continuaremos a explorar as histórias mais intrigantes e sombrias do submundo. Até a próxima!
pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu, família!